Estamos começando Dourados em Revista, programa do professor Benê, que hoje não pode estar presente devido a um probleminha de saúde, mas nós vamos aqui tentar fazer o máximo, né, para substituí-lo da melhor forma possível, aonde estaremos entrevistando aqui Vander Medeiros e a doutora Giovanni Bezerra. O Vander Medeiros é candidato a presidente da OAB em Dourados e Itaporã, da 4ª subseção Dourados e Itaporã, e a sua vice, a Giovanni Bezerra também, que vai estar falando para a gente dos planos e projetos para a sua administração, caso venha a ser eleito. Muito bem, estamos de volta com o programa Dourados em Revista. Quero mandar um abraço ao professor Benê. Deus te abençoe e te proteja, que você possa se recuperar logo para estar conosco novamente aqui. Mas eu quero apresentar nesse momento Vander Medeiros, ele que é advogado, né, e candidato à presidência da OAB da 4ª subseção Dourados e Itaporã. Vander Medeiros, tudo bem com você? Olá, Edson, tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui concedendo essa entrevista para você, para o Dourados em Revista, e, sobretudo, mandando um recado para o professor Benê, que nós estamos todos orando e torcendo pela pronta recuperação dele, e para vê-lo de novo aqui, brilhantando e fazendo as entrevistas como ele faz tão bem feito. Ok. Agora vamos conhecer um pouco da vice do Vander, né? A doutora Giovanni Bezerra, que também é candidata pela Chapa 2, à 4ª subseção Dourados e Itaporã, à presidência e vice-presidência da OAB. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Edson? É um prazer estar aqui acompanhando o Dr. Vander e podendo estar explanando um pouco das nossas propostas. Um abraço para o professor Benê e estamos aqui. Muito bem. Bom, vamos então começar sabendo um pouco de você, Vander. Vander Medeiros Arena da Costa, né? Advogado desde 2000, candidato à presidência da OAB pela 4ª subseção de Dourados e Itaporã, né? E assim tendo como vice a doutora Giovanni Bezerra da Silva, né? Mas, Vander, eu quero saber de você o seguinte: conta um pouco pra gente da sua história. Como é que surgiu a ideia de você, a sua família, né? Como surgiu a ideia de você sentir o desejo de ser um advogado? Olha, Edson, minha família veio para cá, meu pai e minha mãe vieram, eu tinha 5 anos. Então, embora seja natural de Aquidauana, eu me considero como douradense. E eu acho que muitos conhecem, meu pai tinha, minha mãe até hoje toca lá, a lanchonete ali na rodoviária, e ali nós crescemos, né? Eu sou o mais velho de 4 irmãos, e meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, e o mundo do direito se tornou uma opção que a gente já tinha em si, porque as pessoas falavam, você me disseram assim, Vander, você tem perfil de advogado, você deve ser advogado. E aí, quando chegou a época da faculdade, alguns probleminhas impediram que eu fosse para fora, e eu acabei ficando em Dourados e fazendo direito, me formando na Unigran, e formei em 99, comecei a advogar em 2000. Embora a nossa família seja muito pequena, sejamos em 4 irmãos, meu pai falecido, minha mãe, todos os meus irmãos, posterior à minha formatura, também se formaram em direito. Então, nós somos em 4 advogados. Eu sou o mais velho, aí depois tem o Rafael Medeiros, o Vinícius Medeiros e o Fagner Medeiros. Os 4 são advogados. E desde 2000, quando eu comecei a advogar, eu tive a felicidade, nesse curso de advocacia até os tempos atuais, eu fui aprovado no concurso de procurador de entidades públicas do Mato Grosso do Sul. Então, hoje eu também ocupo o cargo de procurador autárquico do Mato Grosso do Sul, e também fui aprovado no concurso de professor universitário da Universidade Estadual.
e cumulo essas atividades. A advocacia, o meu escritório de advocacia particular, nesses 15 anos eu nunca deixei de advogar, nunca fechei escritório, sempre estive com o escritório aberto. Meu primeiro escritório foi na sala 11 do edifício Dona Josefa. Lá eu fiquei por 1 ano junto com o Dr. Carlos Paiva. Depois mudamos para a Rua Firmino Vieira de Mato, ali na esquina com a Onofre Pereira de Matos. Ali nós ficamos mais 1 ano e então eu fui para onde eu estou até hoje, ali na Rua Cuiabá 1772. No mesmo prédio, no mesmo escritório, eu estou lá há 13 anos advogando e junto com meus irmãos que vieram se somar e outros colaboradores que hoje estão conosco. E esse tempo de dedicação à advocacia, à docência, ao trabalho como procurador, tudo isso me levou muito naturalmente a também participar da ordem, porque chega um momento que você, quando tudo que você tem, você adquiriu advogando, e chega um momento que você sente a necessidade de retribuir também para a sua instituição. Então hoje eu participo da ordem, estou competindo a esse cargo de presidente da OAB local, da OAB 4ª Subseção Dourados e Itaporã, e com muita honra, falando com a classe, falando com os colegas. E eu acho que da minha história profissional destaca-se mais esses pontos que eu falei para você. Muito bem, Wander. Fala para a gente o seguinte, você está com quantos anos hoje? 38 anos. 38 anos. Já está atingindo, você está pleiteando esse cargo, vamos dizer assim, no auge da sua carreira, no auge da sua idade, né? Porque 38 anos você é um rapaz novo ainda, né? Mas fala para a gente também o seguinte, quais são os trabalhos que você já desenvolveu pela Ordem dos Advogados do Brasil e quais a necessidade que te fez levar a ser candidato à presidência da OAB? Eu vou te dizer o seguinte, Edson, como trabalhos desenvolvidos, desde 2007 eu participei da administração do então presidente Sérgio Henrique, à frente participando em 2 comissões, e na atual administração que está se encerrando esse ciclo de 3 anos agora, eu participei muito ativamente, porque desde o início do mandato, desde 2013, eu fui empossado como presidente da Comissão do Advogado Trabalhista. Nessa Comissão do Advogado Trabalhista, nós desenvolvemos vários trabalhos, que eu acredito, inclusive, que se somaram a uma boa avaliação que a administração atual possui. Fiz eu apresentando palestra sobre trabalho doméstico, havia uma discussão, uma necessidade de que se discutisse o direito ao acidente de trabalho. Nós fizemos um evento, uma palestra científica para falar sobre esse tema dentro da OAB, arrecadamos alimentos nos eventos que fizemos doação para as comunidades, participamos de eventos científicos. Havia necessidade, um dos projetos que tinha de governo, um dos projetos que era, quando iniciou essa administração, era a realização de audiências simuladas, e nós fizemos isso através da Comissão Trabalhista mais de uma vez, audiências simuladas para dar experiência profissional para quem está começando. Fizemos mais palestras quando o processo eletrônico entrou no ar e era uma dificuldade. O processo eletrônico se tornou uma dificuldade para muitos advogados manuseá-los, o processo judicial eletrônico, o PJE. Aí nós identificamos essa dificuldade junto com a comissão do processo judicial eletrônico, então presidida pela doutora Maristela. Nós atuamos em conjunto para fazer uma palestra para trazer conhecimentos e ferramentas para os advogados. E em todos esses eventos, em todas essas oportunidades, fizemos eventos do Dia do Trabalhador. Eu quero dizer assim, aquilo que me tocou como presidente da Comissão do Advogado Trabalhista e era afeto a essa área, a gente procurou desempenhar com bastante cuidado, com bastante zelo. Um dos projetos que nós tínhamos era a reforma da sala da OAB na Justiça do Trabalho, buscando dar dignificação para o advogado que atua ali naquele espaço. Porque o sistema de plantões que ali existe, antes o advogado ele atendia no plantão sem nenhuma reserva, sem nenhum sigilo. Aí nós estivemos à frente do movimento para buscar criar ali um ambiente que permitisse que o advogado atendesse com dignidade. Fizemos essa reforma, a reforma dos banheiros, para trazer algumas coisas que os advogados e as advogadas necessitavam, porque ficam ali o tempo todo. Então nós desenvolvemos vários trabalhos. Esse trabalho à frente da Comissão do Advogado Trabalhista me levou que também me tornasse presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas em Dourados. Essa associação foi criada no ano passado.
como uma subseção da associação que já existe em Campo Grande, para que nós pudéssemos dar respaldo ao Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista que aconteceu esse ano em Campo Grande, onde nós fomos convidados para oferecer uma palestra. Desenvolvemos trabalho também, ano passado teve aquela eleição de meio de ano da OAB. Então nós fomos eleitos como conselheiros estaduais da ordem naquela eleição de meio de ano. E ali no Conselho Estadual eu tenho muita honra de poder dizer que eu participei de todas as sessões ordinárias e me dedicando às causas, me dedicando aos temas, ao julgamento de processos de desagravo de colegas advogados. Por último, agora eu posso destacar o trabalho que nós realizamos na hora da reforma da tabela de honorários, que foi votada esse ano no Conselho Estadual. A nós tocou a realização da parte da tabela trabalhista e previdenciária. E por minha intervenção ali como conselheiro daquilo que me tocou fazer, nós conseguimos trazer conquistas para a advocacia, aumentando o valor dos honorários. Antes eles eram limitados entre 20% e 30%, agora seja na área previdenciária, seja na área trabalhista, nós conseguimos aumentar os honorários de 20%, pode chegar até 40% conforme a contratação com o cliente. Resolvemos também nessa tabela questões cruciais e que traziam dificuldade para os advogados. Por exemplo, a cobrança de honorários na área trabalhista quando há pensão vitalícia. Pode cobrar o tempo todo, tem que ter uma limitação. Garantimos que agora o advogado vai receber durante todas as parcelas. São ganhos efetivos, são coisas concretas que podem efetivamente melhorar a vida dos advogados. Tem sido assim que nós temos nos pautado. Sempre que há um problema, a gente busca o foco que possa resolver em favor do advogado. Agora, como conselheiro estadual, já nesse período de pré-eleitoral, enquanto eu estava andando, nós fomos até Itaporã, lá identificamos um grande problema com a morosidade processual. Já que eu sou conselheiro, não deixei para depois. Fomos lá, fizemos um movimento ali com a advocacia itaporanense, fomos até o tribunal, conseguimos que houvesse o deslocamento de mais um juiz para a comarca, para atender em substituição, compromissos de realização de mutirão de processos, compromisso de que, concluído o concurso, o tribunal vai mandar um juiz titular para Itaporã, a criação de uma vara de uma comarca em Douradina para desafogar os processos de Itaporã, coisas concretas. Eu acho que, pincelando muito rapidamente, outras atuações existem, eu devo estar esquecendo de muita coisa, mas de forma concreta, eu estou falando um pouco para você e agradeço essa oportunidade. Correto. De alguns trabalhos que nós já realizamos. Porque como eu não sou político, é a primeira vez que eu estou disputando um cargo na minha idade adulta, é a primeira vez que estou disputando um cargo dessa magnitude como presidente, e eu imagino que as pessoas devem subsidiar suas escolhas muito. Nós temos um plano de governo, um plano de ações muito bem, muito desenvolvido, mas eu acredito que nesse momento agora as pessoas devem olhar muito para a vida das pessoas, conhecer a história, conhecer de onde saiu. Aqueles que me conhecem e conhecem a minha história sabem que eu tenho uma história dedicada ao trabalho, uma história dedicada à minha família, uma história dedicada a contribuir um pouco para a sociedade. E eu acho que eu falei demais, até pincelando algumas coisas que aconteceram e trabalhos que nós podemos realizar, sempre muito felizes por tendo essa oportunidade de trabalhar pelos advogados. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta que não está no nosso script aqui agora, né? O que te leva, eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer, todos que estão nos assistindo neste momento, inclusive o professor Benê, que está nos assistindo, deve estar se perguntando, o que te leva, ou o que te trouxe a ideia de você, te faz acreditar que você pode ser o presidente da OAB, da 4ª Subseção Dourados Itaporã, nesse momento da sua vida? Os amigos. Um processo político como esse, você não faz sozinho. E também você não faz numa escolha de 4, 5. Tem que ter muita gente te inflando, te inflamando e falando, vai, você tem chance, você pode. A atual administração, que eu não tenho apoio direto da diretoria, mas tenho apoio de N pessoas, N conselheiros estaduais, a gente depois posso até fazer referência. Os amigos, essas pessoas que acompanharam esse trabalho, eu acho interessante porque, embora eu não seja, talvez eu não tenha uma origem abastada ou alguém que põe a mão e vai te jungir e falar, é você, mas eu tenho muitos amigos, e muitos amigos advogados,
E essas pessoas, eu acho que vendo essa história de trabalho, de dedicação, de coisas concretas que foram realizadas, não é o nosso plano de ação, nós estamos falando do futuro, mas eu acho que essas pessoas sensibilizadas pelo que nós conseguimos realizar ao longo dos anos, de uma administração que se encerra agora e que é bem avaliada, e que eu reclamo um legado por ter participado dela e estar até hoje nela, porque ocupa um cargo de confiança da presidência, porque o presidente da comissão é um cargo de confiança da presidência, e estou lá até hoje. Mesmo tendo apoio durante o processo político da diretoria, eu estou lá. Então, os amigos que viram essa história de trabalho, talvez reconhecendo nisso que eu posso fazer mais pela ordem, porque aonde eu atuei como presidente da comissão trabalhista, eu tive um desempenho que foi muito bem avaliado. Aliás, dentre as comissões da administração, é uma das melhores avaliadas. As pessoas sabem que, se eu tiver a oportunidade de trabalhar como presidente da OAB, eu vou da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho. Aliás, redobrado empenho, redobrada dedicação, eu vou trabalhar por toda a advocacia. Pela advocacia civil, criminal, trabalhista, previdenciária, todos os ramos eu vou trabalhar. Então, como eu tenho esse comprometimento, essas pessoas nos procuraram e falaram, agora você vai, você tem chance, e nós vamos te ajudar, e nós vamos te levar. E nós estamos num movimento bonito de pessoas voluntariosas, e tem sido bem interessante, tem sido bem feliz esse processo. Muito bem, nós estamos no programa Dourados em Revista, estamos aqui hoje substituindo o professor Benê, e nós vamos conhecer os nossos apoiadores a um breve intervalo e voltamos já já com o candidato da Chapa 2 à presidência da OAB, 4ª subseção Dourados Itaporã, Vander Medeiros, e a sua vice, Giovane Bezerra. Dourados em Revista está de volta, estamos aqui substituindo o professor Benê, que por motivo de saúde não está presente hoje, mas nós estamos aqui entrevistando o Vander Medeiros e a sua vice, Giovane Bezerra. Os dois concorrem pela chapa número 2, à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados, né? 4ª subseção, Dourados Itaporã. Vamos agora falar com a vice, a doutora Giovane Bezerra. Tudo bem, doutora? Fala pra gente, né? Fala pra gente aqui, como que surgiu, e desde quando surgiu na sua mente a vontade de ser advogada? Olha, Edson, é uma pergunta que eu me sinto muito feliz em respondê-la. Tenho muito orgulho da minha origem. Certo. Eu não sou filha de pai, nem mãe, advogado, não tenho família, né, de advogados. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Trabalhar, que eu falo, registrado, em carteira, tudo certinho. E eu considero esse meu trabalho minha segunda família. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, nos sindicatos comerciários, e lá eu fui contratada, o presidente na época era um advogado, o Dr. Nelson Zambujalmirão, que eu devo muito conhecimento dele, um incentivo. Não posso deixar de falar dos demais, o senhor Aguinaldo Zagrete, o Pedro. Então, assim, conheci advogados que faziam parte, né, do departamento jurídico do sindicato, mas eu entrei com 15 anos, eu era uma menina, não tinha nem ideia do que fazer, né? Convivendo com eles, trabalho há 24 anos lá, tá? Só então, 24, só né? 24 anos, então assim, por isso que eu falo que é a segunda família, tenho mais tempo com eles do que a minha própria família, vendo aquele incentivo pela classe, advogados, se doando, e eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler e tal, e o Nelson vinha e falava assim para mim, Giovane, pega o jornal, não vai ler coluna social, lê as notícias, vai se inteirando. Eu, tá bom, doutor Nelson, eu lia. No tempo ocioso, você pega uma convenção, pega a CLT, você vai ler. Tá bom, doutor Nelson. Eu ia ler e tal. Depois eu fui vendo como que funcionava e eu tive a curiosidade. Falei assim, eu quero aprender a fazer isso daí. Como que calcula? Como que é isso? Eu quero informar também. Eu fui muito curiosa e tal. E o Nelson, Giovane, você tem que ler bastante mesmo, você tem que estudar.
Eu não tinha condições de fazer nenhuma faculdade, aqui na época era só a Unigran que tinha, né? Ainda não tínhamos universidades públicas. Eu falei, mas eu não tenho condição, né? Eu não tenho ninguém para pagar uma faculdade particular. Ganhava pouco, né? Mas comecei até a fazer outra faculdade, por motivos pessoais de família, onde eu vim perder pai e mãe, e me levaram a não terminar aquela faculdade que eu iniciei, por motivos de família. E eu tive que parar, fui obrigada a parar, né? Depois tive que retornar, eu tinha que voltar. Mas aí eu falei, você quer saber? Eu vou voltar agora, eu vou fazer o que eu estou com vontade mesmo, né? Entrei com a cara e a coragem na faculdade. Tem FIES, tem... Vou dar um jeito. E eles sempre me incentivando, né? Lá no sindicato. E participei de bolsas de estudo, porque são sorteados aos associados. Entrei na faculdade, fui levando, assim, com muita garra, com muito sacrifício. E dedicação. Dedicação, olha, já filhos, casada. Não foi fácil, viu, Edson? Mas aquilo me fez querer melhorar. Meu pai e minha mãe, que não eram advogados nem nada, mas eles me deram uma lição que eu acho que essa é a mais fundamental. Minha filha, estuda. Uma coisa que ninguém paga mais do que isso é o pai e a mãe chegar e falar, estuda. Seja alguém na vida estudando, trabalhe, me ensinar a trabalhar. Por isso que desde os 15 anos eu trabalhei. E tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas, né, que também me deram apoio e eu fui advogar. O Pedro, que é o atual presidente, ele chegou em mim e falou assim, Giovani, é o seguinte, foi bem assim, para efetivamente, né, advogar. Sempre assessorei, tínhamos advogados com convênios e assim. Ele chegou em mim e falou assim, é o seguinte, tantos anos aí, a gente confia em você, você tem competência, se vira nos 30, você vai assumir o departamento jurídico interno e externo. E eu eu sempre encarei assim, eu vou dizer para você, no susto, não é que é no susto, você vai caminhando, né? E o momento certo ele aparece. E aí você não pode deixar de pegar aquela oportunidade. E eu sinto muita felicidade de advogar, porque eu trabalhei a minha vida inteira vendo advogados, pessoas ligadas à advocacia, a querer ajudar uma classe. E isso tem tudo a ver comigo. Hoje eu estou aqui querendo ajudar a minha classe, né? Eu estou lá defendendo direitos do próximo, cooperando com aqueles que estão lá, com aquela diretoria. E hoje eu estou aqui, junto com o Dr. Vander, querendo direitos para minha, para dele, para nossa classe. Isso, para mim, é maravilhoso. Muito bem. Eu quero saber de você o seguinte. Como mulher, como mãe, como esposa, né? E agora pleiteando o cargo de vice-presidente na chapa de Vander Medeiros, da 4ª subseção de Dourados Itaporã. O que você pretende realizar caso venha a chapa de você ser eleita, junto à Ordem dos Advogados do Brasil e junto à sua comunidade, os advogados? Olha, é um desafio enorme. Só que eu gostaria muito, primeiro, que as mulheres elas tivessem coragem e assumir os papéis que elas têm dentro da sociedade, da advocacia. Eu, enquanto advogada mulher, estando com o Vander, o que eu quero? O que eu quero? É uma cobrança minha do Vander. Eu quero que nós, advogadas, possamos ser respeitadas, certo? Incluídas. Quero trabalhar no plano da igualdade, certo? Nós não somos aquelas melhor ou pior. Não, nós somos iguais. Só que o que diferencia esse trabalho de igualdade? Nós temos políticas diferenciadas para a mulher. Isso não é um discurso feminista, entendeu? A mulher, ela tem necessidade diferenciada do homem. Não tem como. Eu acho muito importante falar aqui
Nós tivemos uma notícia recente do Conselho Federal que as mulheres gestantes poderão, né, abater na anuidade. No período que estão gestantes, tem um abatimento. O que eu quero? Mais além. Eu quero que as mulheres possam, assim como o Dr. Mansur Elias Carmouche, que é o vice-presidente da seccional, em pouco tempo que ele assumiu, né, que foi a eleição extemporânea, ele conseguiu trazer para toda a advocacia de Mato Grosso do Sul as férias para o advogado. Eu também quero, junto com o Dr. Vander, cobrar, e por isso que a gente precisa de um alinhamento político para isso, eu quero, junto com o Dr. Vander, cobrar lá de quem quer que esteja. Eu espero que seja o Dr. Mansur, eu espero que o Dr. Alexandre Mantovani, que é o nosso conselheiro federal, esteja e continue lá. Eu quero que eles lutem junto conosco para que as mulheres tenham a licença maternidade, não é remuneração. Eu quero que suspenda os prazos, 30 dias no mínimo, para audiência, prazo. Por quê? Olha só, eu advogo, eu busco defender o direito de trabalhadores. Eu vejo juízas, vamos falando de mulher, juízas, promotoras, defensoras, servidoras públicas, trabalhadoras Ou seja, em geral. não te cortando, a advogada é uma profissional como uma outra qualquer. Exatamente. Como uma secretária do lar, como uma doméstica, como uma secretária, como uma dentista. Exatamente. Né? E por que nós não podemos ter esse direito também? E eu não quero no plano demagógico, eu quero na prática. Eu quero ver, eu sou mãe de 2 filhas, eu tive 2 gravidezes, nunca parei de trabalhar, trabalhei até o último dia, voltei antecipado, entendeu? Porque eu não tinha como ficar em casa, porque prazo não para. Nós temos uma licença maternidade de 4 meses para qualquer trabalhadores e podendo se estender a 6. E nós, advogadas, por que pelo menos 30 dias? Essa é uma bandeira que eu estou falando aqui, o Dr. Vander nem está sabendo disso, né, Dr. Vander? Olha só, ele me chamou aí para esse compromisso, e esse compromisso eu quero junto com ele. Por que eu falo com muita tranquilidade isso? Porque o Vander, ele abriu o espaço, não é porque eu sou a vice. Nossa chapa, ela é composta por 12 mulheres. Então, assim, não é eu, Gilvane, vice, que estou representando a mulher. Não, o Dr. Vander, ele deu oportunidade para nós mulheres, que somos 12, só aqui. Então, esse compromisso nosso, e não é só com essas 12, é com outras mulheres. E eu quero junto com ele, porque nós temos que cobrar lá. A gente tem que cobrar. E se nós conseguirmos isso, não vai ser um avanço só para a mulher. Isso que é o importante. Porque a mulher, ela trabalha. Hoje, estamos em outros tempos. Ela não trabalha só por hobby, não, por necessidade. E o homem também é beneficiado com isso. Porque, assim, se eu hoje estou aqui, é porque o meu marido me apoia. Então, eu quero, igual o meu colega aqui, ele me apoie nessa causa que é minha, de tantas outras advogadas. Porque você é homem, mas você é pai. Então, eu preciso de um colega que veja as nossas dificuldades e ele entenda o que nós precisamos. E é isso que eu quero. Viu, Dr. Vander? É um compromisso meu e seu, é meu e seu. Nossa. Obrigada. Muito bem, eu vou fazer uma outra pergunta. Nós temos aqui 2 minutos para o próximo bloco. O que te leva, ou o que te levou, a mesma pergunta que eu fiz ao Vander, a pleitear a vice-presidência da OAB, 4ª Subseção Dourados Itaporã? Eu falei que tudo tem a sua hora, né? Não planejei, falar assim, eu quero ser vice-presidente da OAB, 4ª Subseção Dourados Itaporã. Não, nunca passou pela minha cabeça. Só que eu sempre trabalhei com assistencialismo, certo? E eu vejo, assim, muito parecido isso daqui. Quando eu comecei, junto com o Dr. Vander, trabalhar, todos esses trabalhos que ele te passou, eu estava lá junto com ele, entendeu? Eu também fazia parte dessa comissão, eu estava nas palestras, e é um trabalho voluntário. E aí que é o importante, é voluntário, você não ganha nada. Então, assim, para você conseguir levar alguém a trabalhar sem receber nada,
aquilo deve ser muito importante. Tem que ser, no mínimo, prazeroso. Alguma coisa tem que ter. Então, esse sentimento de estar ao lado das pessoas que pensam igual a você, que têm o mesmo ideal, é o que me levou a aceitar o convite. Isso foi muito tranquilo para mim. Muito bem, estamos encerrando mais um bloco Dourados em Revista, né? Programa extra do professor Benê, que é o titular. Eu volto a dizer, nós estamos aqui substituindo ele, porque por motivos de doença, né, ele não pôde estar presente neste programa. Mas nós vamos conhecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E você já sabe, TV Grande Dourados via Cabo TV, o canal da família douradense. Muito bem, estamos de volta com Dourados em Revista, substituindo o professor Benê, que por motivo de saúde não está presente hoje, né? E nós estamos aqui entrevistando, né, os candidatos a presidente e a vice-presidente pela 4ª subseção Dourados Itaporã da OAB, da região, Dr. Vander Medeiros e a sua vice, Giovanni Bezerra. Doutor, primeiramente, antes da gente começar esse bloco aqui, eu queria saber de você o seguinte: o que leva uma pessoa a querer pleitear ou a querer disputar uma presidência junto à Ordem dos Advogados da 4ª subseção Dourados Itaporã? Eu vou te contar, eu não sei o que leva uma pessoa, eu vou te contar um pouco do que me levou a estar nesse processo. Em primeiro lugar, as amizades, que inflamam esse processo todo. Em segundo lugar, a gente ter uma experiência de vida, profissional. Você falou que eu estou no auge, eu acho que já estou caminhando, já estou passando do auge já. E você perceber que você, no mundo, as coisas materiais, elas são efêmeras e elas passam. Mas o bem que você faz para o próximo, o serviço que você presta à sua classe, o serviço que por tabela você presta à sociedade, isso marca a sua história. Então, eu acho que, e não que eu tenha alguma coisa, eu tenha muita coisa, absolutamente, mas do nada que eu tinha quando eu comecei a advogar para o que eu tenho hoje com a minha família, eu estou muito satisfeito. E eu acho que o momento da sua vida que você precisa retribuir. O meu papel é de tentar retribuir, agradecendo e agradecido pelo que a advocacia me deu até agora. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar pela advocacia, eu quero mais e mais retribuir tudo isso. Muito bem. Fala pra gente agora um pouquinho como está a composição, tá, da aliança, apoios e os projetos comunitários junto a esse projeto, a esse trabalho que você está pleiteando. Nossa chapa é a chapa 2, Ordem em Progresso. Nós estamos alinhados com a chapa do Dr. Mansur Elias Carmuche em Campo Grande, a chapa 22. O Dr. Mansur hoje é o atual vice-presidente e se desponta como provavelmente o próximo presidente da OAB. As pesquisas todas que são feitas indicam isso. E vai ser muito bom para Dourados que nós tenhamos o Dr. Mansur presidente em Campo Grande e consigamos vencer aqui em Dourados para trabalhar junto com o alinhamento subseção e seccional. Na chapa do Dr. Mansur nós temos douradenses que nos apoiam e que estarão compondo essa chapa em Campo Grande. Dr. Alexandre Mantovani vai estar como conselheiro federal do Mansur. Na verdade, a gente fala muito assim, votar no Mansur é necessário para eleger o Alexandre Mantovani. Então, quando você votar 22, na verdade, você está votando no Alexandre Mantovani para o Conselho Federal. E votando também nos conselheiros estaduais, que são de Dourados e estão compondo a chapa do Mansur em Campo Grande. Dr. Orencio Serrou Cami Filho, Dr. Márcio Fortini, conselheiros estaduais titulares, a doutora Gisele Faverão, o Dr. Sindolei. Me ajuda, Giovanni. A doutora no estado. Gisele Faverão, Sindolei, a Indianara Noriller e tem mais um candidato que é o Mário Klaus. Então nós temos muitos representantes de Dourados compondo o cenário estadual. E então votar no Mansur 22 e aqui em Dourados a gente tem um amplo leque de alianças e apoios formados sobretudo, e isso eu me orgulho, por advogados. Nós não somos escolhidos por uma pleide, ou por um número, ou por uma comissão, ou por um concílio de 4, 5. Nós somos escolhidos pelos advogados.
E dentro desse projeto político, caminhar e conhecer os advogados e falar como está a sua advocacia. Na fase pré-eleitoral eu caminhei muito, eu falei com muita gente, eu falei com mais de 300 advogados. E isso foi, na verdade, uma grande pesquisa de campo, aonde nós identificamos muitos problemas que podem ser resolvidos a partir da ordem. Eu diria como prioridade ao menos 3 metas, embora nós tenhamos dividido em 8 áreas de atuação, que está no nosso plano de metas que está na sua mão, e que você pode ter certeza, são metas como elas foram construídas, não por mim, elas não pertencem a mim, elas são metas e são ações da advocacia. Quando eu falo dessas metas, eu tenho muito respeito, porque elas não foram criadas por mim, sentado a uma mesa com meia dúzia de pessoas. Elas foram criadas por cada advogado com o qual eu falei. E esse advogado, eu tenho muito respeito por ele. Eu tenho muito respeito pela sua contribuição, pelas suas ideias. Então, por isso que eu tenho muito respeito por esse caderno de metas que está na sua mão. Então, falando em prioridades, já que é necessário pelo tempo do programa, eu acredito que uma prioridade número 1 que tem que ter para a advocacia é criar instrumentos de combater a morosidade processual. A morosidade processual, ela fere a sociedade, mas ela está matando o advogado. Um alvará, onde o advogado vai receber honorários, não pode demorar 60 dias, 90 dias, 6 meses para o advogado poder sacar. Um processo não pode ser distribuído e demorar 1 ano para o despacho inicial. Como que nós vamos vencer essa morosidade, que é um problema que achaca o país inteiro? Pensando nas várias soluções, nós temos um projeto de um fórum permanente de solução de combate à morosidade, onde eu vou estar pessoalmente indo nos foros e falando com os juízes da vara, pessoalmente, e estudando medidas para cada vara que possam ser implementadas por portaria ou por costumes, para que o processo ande mais rápido, buscando soluções, dialogando aonde é o gargalo, que é com o juiz titular da vara, que é com o servidor do cartório, um fórum permanente. Eu acredito no diálogo como forma de solução dos problemas. Eu sei que é se aproximando, fortalecendo relações entre OAB, magistratura, servidores, que todos juntos nós vamos chegar a uma conclusão. Não é bater na mesa, é dialogar para chegar a uma conclusão que efetivamente possa trazer benefício para os advogados. E nisso aí nós vamos estar atendendo a sociedade. É necessário também, num plano de prioridades, a defesa das prerrogativas. Defender as prerrogativas de forma imediata e, sobretudo, responsável, sem expor a nossa instituição, sem fazer medidas que depois possam trazer um revés que não seja o melhor de todos. Então, nós vamos atuar de forma imediata na defesa das prerrogativas e de forma responsável. E aqueles que me conhecem sabem da minha contundência na hora de lutar. Sabem que eu construí a minha história lutando. Esse processo eleitoral é prova disso. Que nós estamos numa luta, indo a cada escritório, debatendo ideias. E isso me parece muito preocupante. E eu estou chamando toda a advocacia à reflexão, e inclusive os adversários, porque se o nosso projeto, se a Chapa 2, se nós tivermos a oportunidade de trabalhar pelos advogados, que é o que nós estamos pedindo, nós não estamos pedindo por vaidade, para reconhecimento pessoal, profissional, eu estou pedindo para retribuição e para trabalhar. Olha, me dê uma oportunidade de trabalhar por você e por toda a advocacia. Se nós tivermos essa oportunidade, eu quero inclusive trabalhar com os meus atuais adversários, que nós temos uma origem comum e eu acredito que depois vai tudo se apaziguar e vamos estar caminhando juntos. E nós temos que todos nós, acredite, todos nós temos que nos preocupar com o fato que é a inserção do advogado no mercado de trabalho. Hoje nós temos mais de 550 advogados com menos de 5 anos. Isso significa que de 2011 para cá, foram mais de 100 advogados inscritos em Dourados para advogar dentro de Dourados. Mais de 100 advogados por ano. Se nós não tivermos uma política de inserção desse profissional no mercado de trabalho, uma política institucional, deixarmos isso ao léu, deixarmos esse profissional desprotegido, o que isso vai gerar? Uma precarização do mercado. Porque esse profissional, se ele não tiver uma proteção institucional que lhe ajude a começar a sua profissão, ele vai necessariamente se precarizar. E ele precarizando, ele vai precarizar o mercado para todo mundo.
não só para o novo, mas para o mais experiente, para o mais antigo, para quem já está consolidado. Isso não é bom para ninguém. E no Brasil a gente tem um costume de só tratar do problema depois que ele já está, a porta já foi escancarada. Eu quero fazer diferente. Eu estou chamando a advocacia para nós construirmos juntos um grande projeto institucional de inserção do advogado no mercado de trabalho. E não é novidade, coisa que já existe no interior de São Paulo, coisa que já existe em Curitiba. Por exemplo, nós temos um modelo de sistema de plantões que funciona muito bem na Justiça do Trabalho, tem que ser aprimorado com tecnologia, colocando no site a opção de você se inscrever no plantão, mas que nós vamos fazer. Esse modelo de plantões permite que o advogado tenha acesso à clientela. Mesmo ele recém-ingresso no quadro da ordem, mesmo não tendo conhecimento, pelo plantão ele vai ter acesso aos seus primeiros clientes. Então nós vamos trazer e incentivar o sistema de plantões, colocando plantões de advogado em todo e qualquer lugar onde houver fluxo de pessoas e demanda de causas jurídicas. Nós vamos ter plantão, a exemplo daquele que existe hoje na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho, na Previdência Social, na CID, na SED, nas defensorias. Nessa minha caminhada, eu identifiquei que as defensorias têm um número de pessoas que não passam pela triagem. Então, por que a gente não pode ter um plantão ali, de um advogado que esteja ali para atender essas pessoas que não passam pela triagem? No PROCON, o PROCON, quando a demanda não tem solução ali dentro, e a maioria tem, mas aquelas que não conseguem se resolver ali, então, por que esse advogado não pode ter um plantão ali dentro para atender essa pessoa com essa demanda? Com isso, sendo o plantão intuito persone, só aquele que está inscrito pode fazer, rotativo, de forma isonômica, de forma objetiva, com todos controlando o seu uso, esses plantões, eu tenho certeza, permitirão que aquele advogado recém-ingresso na ordem, primeiro, não precarize as suas atividades. Por quê? Porque ele vai ter acesso aos primeiros clientes de uma forma institucional, vai praticar a tabela da OAB, porque nós vamos incentivar isso também. E segundo, ele descubra se ele quer mesmo advogar, se ele quer fazer concurso, se aquela é a sua vocação. Um outro exemplo de uma medida de apoio àquele que está ingressando no mercado de trabalho agora. Dentro da ordem, e é um modelo que já existe inclusive, mas nós vamos incentivar, deixar isso mais claro e popularizar o uso disso. Nós vamos pegar uma das salas que estão sendo objeto da reforma e vamos destinar à criação do escritório modelo, aonde o advogado que ainda não tem condição de ter o seu próprio escritório, ele poderá, com um limitativo de uso anual, um limitativo de uso dentro do ano, não vai ser também, é algo para auxiliar, não para se tornar um uso contumaz. Uma referência. É um auxílio para que a pessoa ingresse no mercado de trabalho. Digo e repito, políticas institucionais de apoio a quem está entrando, como uma forma de defender e preservar todo o mercado. Então ele vai ligar na OAB, vai atender lá dentro da OAB, vai fazer os primeiros atendimentos lá. Com isso, todo mundo que se forma, mesmo não tendo escritório, e às vezes ele deixa de pegar um processo que ele não tem onde atender, mas ele se formando e ele tendo essa possibilidade de atender ali numa sala da ordem destinada com dignidade para o seu trabalho, o que vai acontecer? Ele vai pegar os seus primeiros clientes, e aí ele vai definir se ele quer mesmo advogar, se ele não quer, ele vai ter retorno econômico que lhe permite abrir o seu primeiro escritório. Então, se eu fosse traçar algumas metas prioritárias, eu falaria sobre essas. Medidas contra a morosidade, de defesa responsável de prerrogativas e de uma política institucional de inserção do novo advogado no mercado de trabalho. E repito, não é só por defesa do novo advogado, mas, sobretudo, para a preservação do nosso mercado. É necessário que a gente chegue num momento que a gente pense as coisas no Brasil antes delas virarem um grande problema. A gente tem que ter uma atuação profilática, pensando no futuro. Se nós temos 100 advogados se inscrevendo por ano aqui, vai ser um número maior que esse, imagina daqui 9 anos. Nós vamos ter dobrado a quantidade de advogados inscritos e atuantes atuais. E como que vai ficar? A nossa população não acompanha essa progressão geométrica, essa progressão de aumento. Nós temos que pensar muito nisso. Além disso, além dessas prioridades, temos diversas outras medidas simples. Conversando com a advocacia, eu percebi que o advogado precisa de alguém que tenha disposição de fazer por ele, de buscar coisas que efetivamente possam melhorar a sua vida. Um exemplo, inserir postos de gasolina
no programa Anuidade Zero. Todo mundo consome combustível. Se você tem posto de gasolina no programa Anuidade Zero, naturalmente você vai gerar uma redução das anuidades, porque a pessoa vai consumir no posto que está escrito no programa e isso vai reduzir a sua anuidade no final do ano. O uso do espaço de lazer da CAAMES, coisa simples. A CAAMES hoje tem uma taxinha para você utilizar lá. O que é CAAMES? A CAAMES é o braço social da Ordem. Na CAAMES, a Ordem faz benefícios sociais e recreativos para os advogados. Então, hoje nós temos ali na sede da CAAMES um espaço de lazer muito bom, próprio para se realizar pequenas reuniões, pequenos aniversários, mas o advogado, para fazer uso dele, precisa pagar uma taxa módica, mas precisa pagar. Uma das medidas simples de fazer, basta querer fazer. Nós não vamos cobrar para que a mãe advogada, para que o advogado que está aniversariando possa fazer o seu aniversário do seu filho de até 12 anos, ali no espaço da CAAMES. A minha visão para a Ordem é uma ordem protagonista da sociedade. E para que isso aconteça, eu preciso que a advocacia frequente a sua casa. Eu preciso estar interagindo com os advogados. Nós precisamos estar juntos, pensando a OAB, pensando as ações da OAB perante a sociedade. Então, a ideia nossa é abrir a OAB para que todos estejam lá e juntos nós pensarmos em como agir. Ou seja, o profissional do direito, ele não vai só pagar a mensalidade, a taxa, ele vai participar, ele vai conviver, vai se socializar mais dentro da sua própria dentro do seu próprio espaço, vamos dizer assim, da sua própria sociedade. Imagina a Caixa de Assistência dos Advogados, da CAAMES, com todo dia um evento lá dentro. Todo dia o advogado na sua casa. É disso que a gente está falando. É uma OAB que as pessoas estão lá dentro e vivem ela, ali interagindo com ela. Você pegou perfeita a ideia. Bem, vamos falar então, o que você já falou com relação aos projetos, com relação aos projetos do mercado de trabalho, você já falou também aqui, com relação às prerrogativas. Essa cartilha, ela foi projetos e ela foi elaborada, ou você ouviu todos os advogados, seus colegas, antes de você realizar esse projeto, esse plano de trabalho, você procurou ouvir todos eles e colocou essas ideias aqui dentro? Eu gostaria muito de ter ouvido todos, mas não há tempo para isso. Aham. Mas eu ouvi muitos. Eu ouvi mais de 300 advogados em 4 meses de caminhada. E aquelas ideias, de cada um que eu ouvia, tem uma charada também aí, um segredo. De cada um que eu ouvia, eu anotava o reclamo, anotava a ideia e marcava o nome da pessoa. Porque depois que ela falava tudo que ela queria, aí eu falava, só que tem uma charada disso aí. Você deu a ideia e vai me ajudar a fazer. Então, esse grande número de projetos que tem aí, eu tenho o gabarito de cada um que deu a ideia. E são pessoas que eu quero chamar para trabalharem junto comigo, para nós realizarmos juntos as coisas. E realmente, não há nada do que está nessa cartilha que não foi criado, não por mim, mas pela advocacia. E assim, eu ia compilando as ideias, marcando o projeto e o nome de cada um que dava. A ideia e o nome de cada um. Depois deu um trabalho grande, mas nós pegamos os cartãozinhos, colocamos nos cartões, aí fomos dividindo por matérias, por isso que são 8 matérias. Dividido por matérias, aí dentro de cada matéria nós fomos aglutinando as ideias iguais, para chegar num produto final que resumisse tudo que me foi dito. Que é como eu te falei, eu gostaria de ter ouvido todos. Eu espero, de verdade eu espero, como eu quero trabalhar pelos advogados, eu espero que nos próximos 3 anos eu tenha a oportunidade de falar com cada um dos advogados. Pelo menos eu vou me dedicar para isso, vou tentar acontecer isso. Mas desses 300 e poucos que eu ouvi, nós chegamos a essa cartilha, que são medidas concretas, simples e diretas. E que tem uma coisa, como eu tenho comprometimento em fazer e realizar as coisas, a minha história de vida é assim. Eu nunca peguei algo para deixar no meio. A minha história de vida, e os que me conhecem a minha família e sabem de onde que nós saímos e como foi a nossa origem, sabem que a gente é uma família de trabalho. Eu tenho comprometimento em trabalhar. Eu tenho comprometimento das pessoas me ajudarem a fazer. E, sobretudo, eu tenho experiência na ordem, seja na comissão do advogado trabalhista, e nós realizamos muitas coisas na comissão do advogado trabalhista, seja como conselheiro estadual. Eu tenho uma experiência que me permite ter a certeza de que nós vamos trabalhar muito
para tentar e conseguir realizar todo esse plano de ações. E não só esse, porque nessa fase de campanha eu continuo ouvindo os advogados, eu continuo colhendo opiniões sobre o que fazer. Agora, na última reunião do comitê, eu não me lembro aqui o nome do advogado ou advogada que deu a ideia, mas ela falou, nós temos que ter plano odontológico para os advogados. Falei, perfeito, não tinha pensado nisso. Conversando com outro colega, ele falou, nós precisamos pensar na montagem de uma cooperativa de crédito de advogados. Falei, maravilhoso. Aí o doutor que falou isso, ele tem experiência na área de crédito. Eu falei, o senhor vai vir comigo, porque esse é um projeto de médio e longo prazo. Não é para uma gestão, mas para começar a se pensar nessa gestão. O plano odontológico, falei, doutora, a senhora sabia que alguns anos atrás tinha plano odontológico dentro da CAAMES? Tinha lá todo o aparelhamento odontológico e os dentistas iam atender lá dentro? Então é algo que a gente tem que resgatar, trazer de novo. A minha disposição é de fazer as coisas. Coisas concretas, coisas simples, mas que eu sei. Assim como foi na tabela de honorários que a gente conseguiu aumentar o valor que o advogado recebe, eu sei que são coisas que podem efetivamente ajudar e melhorar a vida das pessoas, ajudar e melhorar a vida dos advogados. Para isso eu preciso ter oportunidade. Para isso eu peço voto na chapa 2, na chapa 22. Para isso eu peço para aqueles que já estão convictos de votar na chapa 2 e na chapa 22, que multipliquem o seu voto. E para aqueles que estão indecisos, eu peço que analisem propostas, analisem a história. Se não me conhecem, me dê a oportunidade de conhecer. Se não tiverem a oportunidade de me conhecer, analisem a minha história para saber se eu estou credenciado a estar à frente da ordem ou não. Muito bem. Eu vou falar agora com a doutora Gilvane Bezerra para as suas considerações finais. A hora é agora. Peço o seu voto, na verdade, e agradeço aos seus eleitores, aos seus colegas, à sua família. Fique à vontade. Eu vou agradecer primeiramente a você, né, que nos deu a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo muito legal. Agradeço a minha família. Se não fosse a minha família, não estaria aqui, né, em primeiro lugar. Os colegas que me apoiaram e me deixaram participar junto com o Wander no papel de vice. Eu peço o voto de todos os que nos conhecem e aqueles que nos conhecem, que venham nos conhecer, venham somar conosco. Nossas propostas aqui são verdadeiras, são simples, como o Dr. Wander disse. Peço que venha não só votar, mas participar da ordem, assim como eu estou participando hoje. Eu estava aí deste lado, hoje eu estou aqui. Eu não quero só apenas ouvir, eu quero falar, ser ouvida, e chamo vocês para participar com a gente. Então, no dia 20 de novembro, chapa 2, ordem em progresso, com o Dr. Wander Medeiros, e chapa 22, com o Dr. Mansur Elias Carmoche. Muito obrigada. Muito bem. Wander Medeiros, as suas considerações finais. Agora é a hora. Então eu vou olhar para você, advogado, eleitor e que vai participar desse processo no dia 20, e com muita humildade pedir que você, aqueles que já estão convictos em votar na chapa 2, na chapa 22, que você multiplique seu voto, que você nos auxilie levando nossas propostas, nossos projetos, as nossas ideias e a nossa história para aqueles que não nos conhecem. Dizer que para todos os advogados, mesmo aqueles que já estão convictos pela outra chapa e sobretudo aqueles que estão indecisos, um comprometimento vocês terão de mim: a vontade, a disposição de passar 3 anos me dedicando com afinco à advocacia, de ficar 3 anos me dedicando a trabalhar para você, advogado, a prestar serviços e benefícios e defender a causa da advocacia de modo a contribuir para a sua vida, de modo a fazer coisas concretas que possam beneficiar a você. E além disso, eu quero deixar um beijo, um abraço para minha família, para minha esposa Maria do Carmo, para o meu filho Felipe, para minha filha Amanda. Eu sei que eu tenho sido omisso e estando longe de casa nesse período, mas ao mesmo tempo eu estou lutando por algo que eu acredito, por um ideal que eu defendo, e eu sei que vocês estão comigo nisso. Um beijo, um abraço no coração de cada um dos nossos apoiadores, daqueles que estão caminhando conosco. Acredito que nós estamos desempenhando um papel legítimo e, sobretudo, digno,
porque temos falado sobre propostas, temos falado sobre ideias, temos falado sobre futuro, sobre amor, sobre realizar coisas boas para os próximos. E não em nenhum momento estamos descendo o nível da discussão. Em nenhum momento estamos nos preocupando em denegrir a imagem de ninguém, mas sim de trazer uma proposta de futuro para a advocacia. Eu quero dar um beijo, um abraço em cada um de vocês. E no dia 20, acreditem, votando na chapa 2, Wander Medeiros, Giovanni Bezerra e toda a nossa diretoria, que é formada de pessoas jovens, com vontade de trabalhar e experientes, com vontade de bem orientar esse trabalho. Votando na chapa 2, vocês terão nos próximos 3 anos pessoas que vão se dedicar à ordem. Votando na chapa 22, elegendo Mansur Carmuche, junto com Alexandre Mantovani e todos os nossos colegas de Dourados que estão na chapa estadual, vocês terão também pessoas comprometidas em atender a advocacia. E por isso que a gente está aqui e renovando o pedido de votos na chapa 2 e 22 e vamos trabalhar muito pela advocacia. Muito obrigado. Estamos então nesse momento, queremos agradecer a sua presença, Dr. Wander Medeiros. Seja bem-vindo, que Deus abençoe e proteja, que vença o melhor. Amém. Na verdade, eu não tive a oportunidade de entrevistar o outro candidato, mas que vença o melhor. Doutora, da mesma forma, Deus abençoe, sucesso, tá? Que Deus abençoe nesses planos de vocês, esses projetos. Em nome do professor Benê, que não pôde estar presente por motivo de doença, todos nós já sabemos, queremos desejar a ele melhoras, né, que ele se recupere logo para que possa assumir de novo o controle do seu programa esse, Dourados em Revista. TV Grande Dourados via Cabo TV, canal 6, o canal da família douradense, vai ficando por aqui com mais um programa, né, programa esse, Dourados em Revista, do professor Benê, e a gente volta a qualquer momento, a qualquer instante aí, com mais um programa líder de audiência. Muito obrigado a todos.